A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amigos e amigas, todos que estão participando deste projeto, que é estarmos lendo a Bíblia, todos os dias, nesse ano de 2025, e conhecendo ela de Gênesis a Apocalipse, amém? Nós vamos fazer a leitura hoje de 3 capítulos, que é o 27, 28 e 29, que é o livro de Isaías, primeiro livro dos profetas maiores, a qual nós estamos aqui lendo, e temos mais algumas profecias do Senhor, lançadas aqui através do servo de Deus, filho de Amós, Isaías, filho de Amós, que foi levantado pelo Senhor para levar uma palavra de julgamento, mas também de esperança, diante desse julgamento iminente, que o povo estaria por passar, sendo aí levado cativo, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Havia também uma palavra de esperança, amém, futura. Nós vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 27 de Isaías. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguarda, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, de dia, aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruta a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, ele atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo o fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão seus ramos. Quando seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28, o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade impetuosa as águas que transbordam, violentamente derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole.
Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também esses erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham até o sacerdote. E o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem, sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra e a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre o esterroa todo dia em sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor do trigo, ou cevada escolhida, ou centeio cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina, o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Capítulo 29, profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porém, Ariel em aperto,
e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos teus tiranos como a pragana que passa. E em um momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho de uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos que pelejarem contra ela e contra os seus muros a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e fogai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra disseste do seu artífice: não me fez, e o vaso formado disseste do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará em um bosque, por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre as escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome escarnecedor, e todos que se dão a iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem uma causa, e os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descurará a sua face. Mas quando vier a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, santificarão ao santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Glória a Deus, né, amados irmãos? Aqui estão as palavras do Senhor, de juízo, de julgamento e também de esperança futura, amém? E isso vem do Senhor, né? Que não terá o culpado por inocente jamais, irmãos, né? Deus não tem um culpado por inocente, né? Deus é justo, Deus é fiel, Deus Ele sempre vai fazer os seus desígnios e justiça diante do pecado do homem, diante de suas
abominações e diante da sua infidelidade, amém? Então que nós possamos chegar diante do Senhor com temor e tremor, com o coração contrito, agradecido, porque diante disto Deus não resistirá. A um coração contrito, agradecido, Deus jamais resistirá, amém? Então que nós possamos ter esse entendimento diante do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta bênção e vitória concedida, amém? Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, que é tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. Seja feita a tua vontade, o teu querer, aquilo que o Senhor tem como propósito, como obra, que isso se conclua em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Tira todos os empecilhos, embaraços, tudo aquilo que está se opondo à tua vontade em nossas vidas, seja colocado por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.